Parashá Shmini. Shmini é o oitavo dia da inauguração do tabernáculo. E pode-se imaginar a alegria. A gente já falou que o tabernáculo era Mishkan Oel Moed. Moed é Mishkan Edut. Mishkan Edut é o Mishkan, o tabernáculo do testemunho. Testemunho do quê? Já diz Urashi nas parashot anteriores que Deus perdoou o pecado do bezerro. E fato é que ele colocou a sua glória, a sua essência dentro do povo de Israel por meio do tabernáculo, como quem dizendo, se estão perdoados. Nessa alegria total da inauguração, quando vão se fazer os primeiros sacrifícios para Deus, uma catástrofe, e os dois filhos de Aaron, Nadav e Avihu, como diz o Psukim aqui, trazem Esh Zará, um fogo não conhecido, um fogo que não foi... Estranho. Um fogo estranho, ou seja, um korban, um sacrifício que não foi pedido por Deus, eles trazem até o altar, até dentro do tabernáculo, sai um fogo de dentro do tabernáculo, os dois morrem, e uma catástrofe, né? Que nem Chas v'Shalom, né? Que nem no meio do casamento acontece uma catástrofe, de repente, né? Os noivos, sei lá, é o Chas v'Shalom, né? Deus não queira, uma coisa terrível. Como isso é levado, por que isso aconteceu e o que a gente tem que aprender disso? Sim. Sobre o que aconteceu exatamente, existe realmente uma discussão entre os comentaristas e a tradição oral, se foi, como você falou de maneira literal, que a Torá escreve foi algum tipo de oferenda não correta, ou existe uma alusão que talvez eles estavam embriagados, ou existe uma alusão que eles foram mais do que eles precisavam ter ido em relação a alguma coisa. Sendo o que for dessas versões, a gente vê que a Torá ela é altamente rigorosa em termos de você seguir as coisas by the book, de você receber uma instrução, você seguir essa instrução de modo muito restrito, que também é um assunto por si só. Porque a Torá exige uma restrição tão grande em relação às coisas, em relação aos mitzvot de modo geral, e em modo específico em relação aos korbanot. E isso, uma das coisas básicas que tem que ser dita em relação a essa restrição de modo geral, não só em relação aos korbanot, em relação aos mitzvot, é que o ênfase nosso de cumprir as mitzvot, e ainda mais os korbanot nesse caso, não é o motivo pelos quais ele foi dado para a gente. Porque, de modo natural, nós somos pessoas ocidentais, e quando alguém fala para a gente fazer alguma coisa, a gente pergunta, mas por quê? Qual é o motivo que eu estou fazendo essa coisa? Fora que, como sendo também carioca, Sim. como você deve entender também que a coisa que a gente mais odeia é que Sim. seja tudo exato. Ah, deixa pra lá, se falta aqui um pouquinho, se falta ali um pouquinho. Pode aparar as coisas. Deixa pra lá, não tem problema. Eu me lembro que no exército em Israel, o castigo que eu mais recebia é ter que correr até o portão da base e voltar. Porque eu fazia perguntas do tipo, mas não está lógico da maneira que está fazendo, por que a gente não faz dessa maneira? Por que a gente faz dessa maneira? E aí o meu castigo, que era preferido dos comandantes me dar, era correr até o portão da base, olhar a lógica que está lá fora, falar oi para a lógica e voltar para dentro da base não se alistou. E lembrar que a lógica não está dentro do que está acontecendo. E, de modo geral, existe um pouco disso no judaísmo. Em que termos? Que a nossa motivação, nosso incentivo, o nosso motivo teológico, vamos dizer assim, de cumprir as mitzvot, é porque Deus mandou a gente cumprir. A gente não entra num motivo, eu vou cumprir uma coisa porque ela tem esse benefício, ou ela tem essa consequência, ou ela tem algum motivo moral. É igual que os Ramim falaram, a pessoa que fala que existe uma mitzvah de você, antes de pegar um ovo num ninho ou um filhote, você espanta a mãe. E se uma pessoa fala que isso é feito... Ela não vê você pegando, como se fosse não sofrer pegando o ovo. Mas quem diz sobre isso, que isso é por motivo de piedade, ele está ele está saindo do motivo. Ele não entendeu tudo. Porque as mitzvot foram dadas, as mitzvot são gzerá, as mitzvot são um decreto, quase que axioma, que você não tem que falar, isso é por causa de piedade de Deus e a Torá está se apiedando da mãe. Você faz porque Deus mandou. O teu motivação é porque o decreto divino. E qual o problema de eu falar que isso vai ser uma coisa boa? Qual o problema disso? Qual o problema de eu tenho que seguir as coisas exatamente como tem que ser feito?
E, na verdade, nós como pessoas pensamos de maneira ocidental, é difícil, a gente está sempre falando o porquê das coisas. Mas já filósofos já falaram, mesmo filósofos dos Goim, existe um filósofo chamado Martin Heidegger. Heidegger falou uma coisa muito interessante. Ele falava que existem 3 campos do conhecimento humano. Existe um campo de coisas que a gente sabe, que a gente sabe. Tem coisas que eu sei que eu sei. Eu sei que eu sei dirigir um pouco o carro, às vezes eu saio um pouco do negócio, mas eu sei dirigir. Eu me considero que eu sei dirigir. E eu sei usar garfo e faca. São coisas que eu sei usar. Tem coisas que eu sei que eu não sei elas. Eu sei que eu não sei astronomia. Eu sei que eu não sei física quântica. Não sei. Agora, essas 2 áreas do que eu sei e o que eu sei que eu não sei, é menos de 1% do conhecimento humano, ou do conhecimento que existe no cosmos. Mais de 99% do conhecimento que existe são coisas que eu não sei elas. Eu nem sei que eu nem sei elas. As coisas que eu sei que eu não sei, eu posso ignorar. Ignorar é da palavra ignorar. Existe uma coisa, eu estou ignorando ela. Tem um conhecimento que eu não sei, mas eu sei que eu não sei. Eu sei que eu não sei astronomia, eu ignoro isso. Mas tem coisas que eu nem sei que eu não sei. As mitzvot da Torá, por elas serem tão profundas, a gente acredita que elas estão bem além da consciência humana. Isso é um aspecto das mitzvot. E por elas estão muito além, seria de presunção da nossa parte, querer cumprir depois que eu sei. Então a nossa abordagem no judaísmo clássica é nascer venishma. É da primazia a ação e depois você tenta entender. Existe um sei inicial que você tem que partir, que é saber que Deus existe, que Ele deu as mitzvot. Exatamente. É um ponto inicial que você tem que chegar aquilo. Essa ignição já é um motivo para você cumprir a mitzvah. No momento que você se convenceu... No momento que você se convenceu, isso que falam que existe uma discussão se o primeiro anunciado dos 10 mandamentos, eu sou o eterno, se isso é uma mitzvah ou isso é um preâmbulo, um prefácio. Quem fala que é um prefácio diz que isso é uma pré-condição para você cumprir as outras mitzvot. Cumprir as mitzvot. Então, se é assim, então tem esse aspecto de você cumpre a mitzvah porque Deus mandou. Esse é o axioma judaico. Seria que nem, por exemplo, eu sempre dou risada às vezes, pessoas que chegam para mim, que nunca estudaram Torá, falam, eu acho que a Torá fala só besteira. Falam, mas você estudou a Torá? Eu conheço pessoas que estudaram, eu conheço um pouco, né? Eu falei, imagina se eu chegar para um professor de medicina, que nem você falou, e o cara me falar, eu acho que tem que pegar 2 novalginas. Não, você está falando besteira. Sim. Mas não está dando besteira, você estudou, você sabe, você viu, você... Sim. Me parece que você está falando besteira. Quer dizer, chegar para um professor e falar, você está falando besteira, eu acho que é uma ousadia não lógica também. Chegar para uma pessoa que estudou durante 20, 30 anos, teologia judaica, vamos chamar assim, que a gente chama de Torá, e falar para ele o que vocês fazem é besteira, eu acho que é besteira. Sim. Então, sobre os Bnei Alon, eu não quero sobrecarregar sobre eles, além de todas as versões que falaram do que eles pecaram, mas pode ser, se está ligado ao que a gente falou, pode ter um lado de presunçoso deles quererem adicionar ou mudar alguma coisa que foi falado. Isso é um aspecto que pode ser levado em consideração. Outro aspecto que pode ser levado apesar que na Hassidut se explica que, na verdade, o que teve lá é que a gente também não consegue entender, na verdade, como se fala, a tavá, né? Sim, todo o desejo de poder se aproximar. que existia na revelação de Deus, de se aproximar mais de Deus, era uma coisa que quase, as pessoas que tinham nível alto, quase não tinham comando sobre si mesmo, autocomando, autocontrole sobre isso. Como, mesmo no recebimento do Ar Sinai, da Torá, Deus falou uma linha, falou daqui ninguém passa, cuidado. 2 vezes, 3 vezes, ele falou algumas vezes, cuidado para não passar da linha. Como que e houve problema. Eu sei que vocês vão querer passar, porque quando você vê uma revelação tão grande, você quer se aproximar, você quer ver, você quer sentir aquela elevação espiritual, e isso aconteceu talvez com então, já que você tocou nisso, a gente pode até explorar isso, que os 2 fatos estão ligados. Sobre a subida do Sinai, foi falado para botar uma gadeira, e era para subir só Moshe e Aaron se aproximar mais, e os anciãos eram para ficar para trás. E tinha um grupo de 70 que iam para ficar para trás, e a Torá fala que eles não ficaram para trás, eles se aproximaram. E a Torá também, Meidá, ela testemunhou que na Seudá que foi feita aos pés do Har Sinai, Libam Ayagaz, e eles olharam para a Shekhinah. Olharam para uma revelação que não deveriam olhar. Revelação. Não está escrito o que é, está escrito Vitachat Shekhinah, que a Shekhinah não está descrita, mas eles olharam para alguma coisa lá que eles não eram para olhar, e está dito lá que a Kadosh Baruch Hu Itapek, Deus, ele não se segurou para não castigar naquele ele momento, não castigou. Era festa. E Mitor Lovo Selomed Ken, nessa hora ele não castigou,
mas ele castigou depois. Ele castigou nessa situação dos Bnei Aaron, que ele castigou, ou talvez o que ele tinha que ter castigado antes. Ele castigou o Bnei Aaron, os Shivim Zkenim, acho que ele castigou depois, quando ele transferiu a profecia para outros Zkenim, eles não receberam a profecia, porque... Sim, mas o Bnei Aaron talvez também estavam nessa comitiva. Eles estavam na comitiva. Pode ser, eu não sei, mas essas coisas, a princípio, estão ligadas, porque Ramim fala aqui, Kan Lo, tem um moed que eu vou, vai sair essa punição. Essa punição não era na hora do Har Sinai, que era muito festiva, mas provavelmente que ficou na conta, como se fosse, e o decreto saiu depois. Apesar que era festivo, Deus não perdoou. Mas numa situação parecida, pelo que você falou da Hassidut, que tinha toda essa taivá, essa muita vontade de se aproximar da Shekhinah de maneira lo mevukeret. Agora, a gente, sim, não é o motivo da gente cumprir as mitzvot o motivo, mas a gente também pode explorar um pouco o motivo, lilmod, leilamed, leavin, de entender as mitzvot. Esse lado de você ser restrito, principalmente nos korbanot, é o benefício que você recebe dos korbanot. O korban é muito para domesticar a alma animal da pessoa. E você se autodomesticar e você chegar num autodomínio muito grande. Então, de todas as mitzvot, os korbanot, ele em si, de maneira intrínseca, já é esse lado de você aprender a se autodominar. Então, nele especificamente, você tem que aprender a fazer as coisas de maneira muito minuciosa. E lá você não tem muito espaço de manobra. Você não tem muito campo de manobra nos korbanot. Porque eles em si é para você aprender a fazer as coisas by the book. E você se sujeitar e subordinar a fazer uma coisa, porque naquele momento você está domesticando a tua alma. E a mitzvot, você tem que primeiro fazer ela e depois tentar entender, porque só quando você vivencia a mitzvah, você faz essa havaiá, você tem essa experiência, é uma experiência intuitiva, inconsciente às vezes, e que passa para você não entende de maneira verbal algo, mas você passou. Sente. Igual uma sensação que você passou, um acontecimento, uma cena. E provavelmente no Korban, se esse realmente é a intenção do Korban, como o Hassidut diz, de você, a gente está bem Hassidi hoje aqui, de você subjugar ou domesticar essa tua alma animal, você tem muito disso, que na psicologia o id, essas coisas, se você faz isso, então aqui você tem que ser muito restrito. Tá na parte, você não pode por um lado estar cumprindo uma mitzvah, que talvez, a gente não sabe ela de maneira metafísica, mas é para você aprender a subjugar e botar o teu ser interior de maneira dosada e domesticada, você ter uma liberdade verdadeira, e por outro lado tentar fazer variações sobre o tema da mesma mitzvah. Não é o caso aqui. Aqui é o caso de você ter mitzvot que você tem, elas não estão escritas de maneira muito restrita, e você tem liberdade de cumprir muitas mitzvot. Marta Berraguerra, você pode, tem várias maneiras de você lismor eu me lembrei também de um exemplo bacana que a gente pode terminar com isso também, que uma vez uma pessoa mandou uma carta para um rabino, como quem dizendo, escrevendo na carta: eu não entendo, rabino, por que tantos detalhes nas mitzvot, eu acho que é tudo besteira, tem que fazer as coisas de uma maneira geral, com uma intenção geral, mas não entrar em detalhes tão difíceis como a Torá entra, tão complicados como a Torá entra. E aí ela esperou, mandou por mail para ele, e demorou um tempo, o mail não chegou de volta. Passou 1-2 semanas, ela mandou um mail de volta e falou para ele: rabino, você não tem resposta? Você fala que não tem resposta, mas pelo menos responde, né? Não é bonito não responder. Ele respondeu de volta e falou para ela assim: olha, na verdade eu mandei uma resposta de volta semana passada, só agora eu percebi que esqueci de colocar o ponto no e-mail teu. Teu e-mail é Miriam, né, strudel Gmail, né, @Gmail. Eu coloquei Miriam, @Gmail.com junto com o Gmail. Eu pensei para os meus botões, qual a diferença para o Gmail se eu coloquei o ponto, se eu não coloquei o ponto? É mais ou menos a direção tá certa, apesar que o Google entende melhor do que o Gmail. Mas qual a diferença? Com ponto, sem ponto. E você não entende, não. Com ponto é outro endereço. Sem ponto não existe endereço. Qualquer diferença mínima que você vai fazer no teu endereço, você mudou completamente o remetente de onde para onde está mandando. Porque os korbanot não é você mandar o e-mail. Nos korbanot, talvez o ponto importante é botar o ponto no e-mail. E botar o ponto no e-mail talvez seja o ênfase do korban, e aqui está o principal, e você pode estar perdendo a coisa principal, que é você aprender a seguir a coisa botando o ponto. Aqui o ponto é talvez a aprovação maior e a experiência que a pessoa tem que ter. Mas Deus obviamente deve ter suas ideias, a gente não conhece quais são as ideias, mas como você falou, é importante tentar entender que a gente não entende todas as ideias
que são trazidas por Deus. Bom, como prefácio dessa parte, a gente pode terminar por aqui então. Shabbat Shalom para todo mundo. Shalom. Tudo de bom.